Olá pessoal, meu nome é Denis Girardi e esse é o canal Padma Sandy. E aqui nós discutimos meditação, discutimos yoga dos sonhos, yoga do sono, falamos um pouco sobre a experiência do Tibete, pré-budista, budista, um pouco da religião Bon, trazemos todos esses elementos e hoje a gente vem para falar sobre um assunto que acaba sendo, dentro dessa perspectiva, um empecilho no dia a dia, na vida das pessoas e principalmente no desenvolvimento do sonho lúcido e dos yogas dos sonhos, que é a relação com os espíritos locais. Para nós ocidentais, isso parece ser estranho, parece não estar muito concatenado com a nossa filosofia, com o nosso modo de pensar. Mas dentro da tradição tibetana e dentro do Tantra Mãe, que é do Bon, nós falamos, melhor, o Tantra Mãe fala da existência desses espíritos locais. E a ação desses espíritos locais, ela acaba sendo extremamente prejudicial para o desenvolvimento do yoga dos sonhos, para o desenvolvimento do yoga dos sonos e para o desenvolvimento, inclusive, dos sonhos lúcidos e do nosso dia a dia. O que seriam esses espíritos locais? Do que nós estamos falando efetivamente? Se nós adentrarmos um pouquinho mais na tradição, nós vamos falar de 8 classes de seres locais. São 8 classes de espíritos locais que estão em toda parte, com quem nós convivemos. Lembramos dos reinos de existência? Tem um vídeo no canal sobre reinos de existência. Convido vocês a olharem esse vídeo, entenderem um pouquinho mais essa discussão. Mas os espíritos locais, eles podem estar vinculados também a qualquer um dos reinos de existência e eles dividem um espaço conosco. Esses espíritos locais, eles já estavam, eles chegaram, eles vivem nos locais onde nós chegamos, onde nós acabamos chegando em algum momento. Então há uma floresta, existem espíritos locais que residem na floresta. As religiões xamânicas acabam se associando ou olhando para esses espíritos locais, fazendo conexões com esses espíritos locais. Lembramos que as religiões pré-budistas no Tibete, elas são extremamente xamânicas. Elas estão muito próximas ao xamanismo. Então, de alguma forma, elas reconhecem o Bon, o budismo tibetano, reconhece a presença desses espíritos locais. Porém, nós não tratamos desses espíritos locais como quem os quer expulsá-los, como quem quer que eles desapareçam. Ao contrário, a máxima do pensamento tibetano, seja ele budista, seja ele Bon, é o exercício da compaixão, a bodhicitta, a mente búdica. E no exercício da compaixão, da mente búdica, da bodhicitta, todos são acolhidos. Nós amamos todos os seres. E uma das perspectivas do budismo tibetano, ou mesmo da tradição tibetana pré-budista ou Bon, é aprender a amar com os olhos. Então nós amamos tudo aquilo que os olhos tocam, sem exceção. Sem exceção. Então nós precisamos aprender a conviver com os espíritos locais. E esse convívio com os espíritos locais, ele se dá por meio de oferendas. Então nós aprendemos a fazer oferendas para a pacificação desses espíritos locais. É claro que alguns seres nós pedimos que eles se afastem. Mas nós pedimos que eles se afastem porque eles podem nos causar maus presságios, eles podem nos causar pesadelos, eles podem nos causar doenças, eles podem nos causar vários desajustes no dia a dia, na vida, em tudo que nós fazemos. Então nós pedimos que alguns desses espíritos se afastem exatamente porque eles podem nos causar algum mal, algum desajuste. Lembrando que nós causamos tudo isso a eles antes. Porque onde nós moramos era uma floresta.
Onde nós estamos hoje, existiram vários seres residindo por muito tempo antes. E nós ocupamos esse espaço. Nós desajustamos a vida que eles tinham, a experiência local que eles tinham. Então, ao mesmo tempo que eles podem nos causar algum mal, algum dano, nós já causamos isso a eles por N vidas, em N momentos. Então, ao mesmo tempo que eles podem estar desajustando nossa experiência aqui, nós também estamos desajustando a experiência deles aqui, porque convivemos. Mesmo que nós não possamos vê-los, mesmo que nós não possamos interagir com eles como nós interagimos, por exemplo, com o reino dos animais, que nós conhecemos, tocamos, eu tenho um gatinho. Mas com os espíritos locais, nós temos uma outra relação de experiência. Então, uma das formas de pacificar esses espíritos locais é aprender a fazer oferendas a eles. E a principal oferenda que nós fazemos aos espíritos locais é a oferenda de amor e compaixão. Então, reconhecemos a presença deles, das 8 classes, e ao reconhecer a presença das 8 classes, nós aprendemos a pacificar essa relação com os espíritos locais, fazendo pequenas oferendas. Existem várias oferendas. As oferendas de sangue. As oferendas de sangue não é sangue humano. Sangue é oferenda de fumaça, né? Podemos fazer oferendas de fumaça, podemos fazer oferendas de sur, que é a oferenda de comida, podemos fazer oferendas das mais elaboradas, dos rituais mais elaborados que existem no Tibete, até os mais simples que nós podemos fazer em casa. E que nós podemos simplesmente acender um incenso e oferecer esse incenso para o benefício de todos os seres. Então, percebam, os espíritos locais, eles estão aqui, eles convivem conosco. Quando há um desajuste nessa relação com os espíritos locais, de alguma forma nós impactamos na existência deles e eles impactam em nossa existência. Muitas vezes eles não querem nos causar mal, mas nós ocupamos o espaço deles, nós mexemos com tudo aquilo que eles tinham. Então nós precisamos reatar a relação e aprender a ter um convívio mínimo, um convívio compassivo com todos os seres. E nós fazemos isso por meio de oferendas. Parece um pouco estranho isso tudo, porque não está no nosso dia a dia, não está na forma como nós nos relacionamos com o pensamento ocidental. Isso é muito pré-budista, budista, está associado à forma de pensar do budismo tibetano, né, ou da tradição tibetana, pensamento tibetano pré-budista e budista, e nós aprendemos que nós precisamos pacificar essas relações de uma forma relativa e de uma forma absoluta. E aqui eu entro numa discussão um pouquinho mais específica. Esses espíritos locais podem existir somente na nossa mente, como manifestação da mente. Então nós precisamos pacificar internamente. De forma absoluta, tudo é Buda. De forma absoluta, tudo é iluminado. Samsara e Nirvana não tem diferença. Mas de forma relativa, eles estão aqui e nós, de alguma forma, precisamos conviver com eles e fazermos algumas oferendas. Uma oferenda de incenso, acender uma vela e oferecer para eles. Vela é uma coisa que está na nossa tradição, nós conhecemos no Ocidente a coisa de acender velas, tudo mais, acendemos para os entes falecidos. Percebam que isso está tudo muito próximo, está tudo muito correlacionado. E nós pacificamos as relações com os espíritos locais. E quando nós pacificamos as relações com os espíritos locais, nós começamos a ocupar ou a desenvolver um espaço propício para a prática. Para a prática
de meditação, para a prática dos yogas do sonho e do sono, para a prática de convivência e até para a pacificação da nossa mente. Então, num outro vídeo, eu tratei um pouco de um dos aspectos que são impeditivos para os yogas do sonho e do sono, que é a forma como o prana flui em nossa mente, em nosso corpo, e aí a relação entre ar, né, prana, lung e canais, se isso não tiver equilibrado, é um impeditivo para o desenvolvimento dos yogas do sonho e do sono. Um outro impeditivo é esse, que é o convívio com os espíritos locais e com as energias do local onde nós estamos. É necessário equilibrar esse espaço, é necessário aprender a conviver com todos os seres e desenvolver sempre mais amor com paixão e aprender a amar com os olhos. Até o próximo. Valeu, pessoal!